A Wicca não é apenas uma religião de crença ou de prática, mas ela é também uma religião de desenvolvimento e autoconhecimento. Sendo assim, isso implica então que ao percorrer a sua jornada será necessário de nós um fazer, e é preciso então saber como fazer. E é isso que nós chamamos, dentro das tradições ou até mesmo da via solitária, de um treinamento mágico e psíquico dentro dos caminhos wiccanianos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para continuar recebendo notificações de vídeos que eu for lançando aqui de acordo com a minha inspiração. E ao final do vídeo, gostaria muito de ler o seu comentário sobre o que você achou do conteúdo e também suas reflexões sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos começar. No livro Ritos e Mistérios Secretos do Wicca, o autor Gilberto de Lascaris nos conta que inicialmente a Wicca, criada e fundada por Gerald Gardner, era uma religião na qual se aprendia por um processo de imitação dos iniciados, dos seus iniciadores. Isso é, era uma religião aprendida tanto oralmente, quanto também uma religião que se aprendia no fazer da cena ritual. Nesse sentido, faz muita lógica, pensando até no sistema wiccano que o Gardner fundou, que era um sistema em que já colocava o ingressante como um iniciado. Sendo assim, ele precisava primeiro ser iniciado para poder acessar os conteúdos presentes e as práticas presentes na religião. Sendo assim, o treinamento era algo aprendido no fazer do ritual. Mais tarde, o Gilberto de Lascaris nos conta que isso vai sendo modificado na medida em que a Wicca vai ganhando outros contornos e territórios, sobretudo com a presença de Alex Sanders, que ao entrar na cena Wicca propõe a ideia de uma pré-dedicação para que o iniciado, ao ser iniciado, já tenha um processo pavimentado de conhecimento e também de habilidades mínimas para poder se aprofundar nos caminhos iniciáticos da Wicca. A partir então do que o autor nos conta, nós podemos entender então que a Wicca, em seu próprio processo de evolução histórica, passou a ser uma religião não apenas iniciática do ponto de vista de inserção a uma comunidade de mistérios e a ritos de mistérios, mas também uma religião que exigia dos seus praticantes uma metamorfose e um compromisso com o seu autoconhecimento. Inspirada também por escolas ocultistas, tais como Golden Dawn, a Wicca pega dessa fonte a ideia então de uma metamorfose do eu, ou seja, esse eu no qual vai ser iniciado, ele vai passar por uma transformação, um processo de metamorfose, que ao final dessa jornada despertará nesse iniciado ou iniciada mais consciência de si e mais presença de si no mundo e na relação com o mundo. E por mundo que eu estou querendo dizer é estar mais consciente da nossa relação com a natureza manifesta. Quando pensamos em modelos religiosos outros, nós vamos perceber que a ideia de um conhecimento ou da transmissão de um conhecimento vem de forma muitas vezes vertical, não exigindo dos seus fiéis ou das pessoas que as praticam uma necessidade de buscar esse conhecimento por elas mesmas. Isso quer dizer, então, que muitas vezes esse conhecimento vai sendo dado e ofertado na medida em que esses representantes, da ideia de uma hierarquia, vai transmitindo a eles. Na Wicca, o processo é bem diferente. Na Wicca, é necessário compreender a maturidade de que você é responsável pela busca do seu conhecimento. E isso é uma verdade tanto nas tradições wiccanas, nos covens, e também, e sobretudo ainda mais, na via solitária, já que ela depende única e exclusivamente de você. E isso é uma verdade em todos os caminhos wiccanos, porque, embora você possa estar amparado por um coven ou uma tradição, o conhecimento será acessado na medida em que você é capaz de avançá-lo, na medida em que você é capaz de fazê-lo e na medida também em que você é capaz de se envolver com aquilo, ou seja, a sua evolução vai estar muito ligada ao quanto você é capaz de se comprometer com responsabilidade pela sua própria jornada espiritual.
Pensar nessa questão implica, então, que os praticantes da religião Wicca devem ter a maturidade de compreender, de arregaçar as mangas e colocar-se ao trabalho. E é bem interessante esse emblema porque ele nos lembra exatamente a grande ferramenta das bruxas e dos bruxos, que é o atame. O atame, para seu processo de fabricação, isso é, para ele se tornar aquela ferramenta bonita, como uma adaga brilhante, é necessário que ela passe por um processo de forja, ou seja, ela saia de seu estado bruto e transforme-se em uma ferramenta. E para que ela se transforme em uma ferramenta que tenha uma função, uma utilidade e que também permita uma evolução, ela precisa passar pela forja de todos os elementos. Ela precisa ser batida, ela precisa também passar por um processo de temperança. Enfim, esse é um processo alquímico muito emblemático dentro das diversas escolas iniciáticas que nos lembram que o nosso eu é uma força bruta que precisa ser forjada, que precisa ser lapidada para que ele possa se tornar um dinamismo, para que ele possa se tornar um instrumento de nossa própria vontade e do nosso eu divino e também o eu superior, como algumas escolas esotéricas gostam de falar. E isso implica então que um processo na Wicca invariavelmente vai te levar a uma jornada de autoexploração, autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades mínimas e necessárias para que você se aprofunde e também seja capaz de compreender os mistérios. Dentro de um pano de fundo mais generalista, a Wicca por si mesma já promove essa transformação do eu, a transformação do eu a partir do nosso contato com as celebrações dos sabás, do nosso contato com as celebrações dos esbás, o nosso contato em relação com os deuses, a deusa e o deus, o nosso contato em relação com o círculo mágico. Isso por si mesmo poderia já ser considerado um processo de um treinamento e um desenvolvimento mágico dentro da religião Wicca, porque por eles mesmos isso já seriam forças motivadoras para trazer emblemas muito significativos de sua própria metamorfose e da busca de desenvolvimento desse eu. Tanto que esses temas que eu citei anteriormente são temas muito essenciais e que devem até mesmo serem buscados por aqueles e aquelas que estão iniciando a sua jornada agora. E seria muito interessante aqueles e aquelas que estão iniciando sua jornada agora na religião Wicca, que se apropriassem desses termos, que se apropriassem também dessa ritualística ou compreendessem minimamente essa ritualística e como que isso se dá na vivência e na rotina e na construção de uma rotina mágica. Reparem que eu trouxe o conceito da ideia de uma rotina mágica, porque o treinamento, uma jornada wiccana, sobretudo em um tempo de um ano e um dia, né, o ano e um dia, o tempo sagrado na Wicca, é um processo que exige de nós uma rotina. Isso é uma constância, um ritmo, um compromisso, uma responsabilidade e um fazer. Sem esses pilares que eu citei, não vai ser possível que você consiga perceber uma grande evolução no seu processo de desenvolvimento dentro da religião Wicca. Portanto, você só vai conseguir perceber o seu avanço na medida em que você realmente se compromete, ou seja, o seu avanço na religião tem a ver com a sua capacidade de trabalhar e se comprometer com os conteúdos dela proposto. Porém, o que significa essa jornada? Na Wicca, sobretudo em seus caminhos mais tradicionais, essa jornada não é apenas marcada e vivenciada ao longo de um período e de um tempo, mas é também representada por um processo que pode ser tríplice, em tríplice iniciação, isso é, 3 iniciações que marcam não apenas a progressão que você está vivendo na arte, como também marcam um status, sobretudo dentro de um coven, dentro de uma tradição, que é marcado em cargos como sacerdote, sacerdotisa, iniciados e iniciadas, alta sacerdotisa e alto sacerdote, e assim por diante. Também cada tradição pode eleger muito mais iniciações do que apenas 3 iniciações, e muito mais cargos ou status e hierarquias que nós podemos contabilizar e imaginar aqui, ou seja, também cada tradição é única em seu processo e vai propor essa jornada que também é única. No entanto, nós podemos traçar semelhanças nesse processo. E também seria interessante que você assista a um vídeo anterior que tem aqui no meu canal em que eu explico o que é uma tradição de Wicca, até para poder se inteirar um pouco desse assunto. Sendo assim, quando nós nos iniciamos ou estamos em um processo de dedicação em uma tradição, que é muitas vezes representada dentro de um coven, essa tradição e esse coven vai ter, ou espera-se que ele tenha, um programa de treinamento. E esse programa de treinamento vai trazer questões também teóricas e práticas para o seu processo de desenvolvimento. Esse treinamento ele vai ser disponibilizado e viabilizado e também mediado pelo seu iniciador sacerdote ou iniciadora sacerdotisa.
E ele vai seguir um cronograma, e um cronograma que espera-se um progresso, ou seja, você também vai ser avaliado nesse processo. E essa avaliação pode também envolver questões sociais, do ponto de vista da sua relação com os outros membros de um coven, do coven, no caso, e da tradição também, e também aspectos éticos de sua postura perante a vida, além aí do que eu estou citando como a aquisição do conhecimento e também a aquisição e o desenvolvimento de habilidades necessárias e mínimas para se tornar uma bruxa e uma sacerdotisa, um bruxo, um sacerdote. Essa mediação realizada por um sacerdote, iniciador e seu iniciado, uma sacerdotisa, enfim, é uma mediação que auxilia muito no processo e na progressão do iniciado dentro de um coven, de uma tradição. E isso permite, então, uma evolução e um progresso mais rápido de quem, por exemplo, vivencia uma senda solitária na religião Wicca. Porém, isso não é um medidor de progresso e sucesso por si mesmo. Tanto a via solitária quanto o caminho iniciático em um coven e uma tradição Wicca, há desafios e cada um no fim vai viver isso dentro do seu ritmo e do seu tempo. O que é importante compreender é que isso não vai ser nunca vivenciado antes de 1 ano e 1 dia em cada etapa e progresso iniciático. Ou seja, é preciso 1 ano e 1 dia para compreender conteúdos que hoje nós podemos pensar, quando avançamos muito no tempo de nossa prática na arte, nossa vivência na arte, que podem ser lidos como simples, mas na realidade é que nós não temos mais essa percepção por ter passado já muito tempo vivenciando, que aquilo, outrora, para nós foi um conteúdo muitas vezes difícil de assimilar ou não muito bem assimilado. E é somente no progresso de 1 ano e 1 dia que nós conseguimos assimilar esses conteúdos. E por que 1 ano e 1 dia? 1 ano e 1 dia nós passamos por todas as 4 estações, os 12 meses, isso é, os 12 signos, por todas as luas cheias, novas, crescentes e minguantes. Em 1 ano nós podemos ter uma progressão maior e uma percepção maior de todas as facetas que são e nos envolvem. Então é importante compreender que 1 ano e 1 dia é um tempo mínimo para uma progressão e para uma avaliação e uma autoavaliação de seu processo, assimilação e compreensão daquele processo na jornada wiccana. Mas pensando então, como que isso pode ser feito, esse processo de treinamento ou até mesmo um autotreinamento dentro de uma via solitária? E é nesse ponto que eu queria chegar com você quando eu propus esse vídeo, que é a ideia de te auxiliar à construção de um treinamento e um processo de desenvolvimento wiccano que seja significativo para a sua jornada solitária. Sobre a ideia do autodidatismo na religião Wicca, eu proponho muito a leitura do livro Wicca para Todos, do autor e bruxo brasileiro Claudinei Prieto. E na página 231 ele faz um texto muito excelente para refletir essa questão do autodidatismo na religião Wicca, isso é, o caminho solitário wiccano. E é um texto que traz bastante reflexão crítica sobre o tema, e ele também propõe um cronograma de estudos teóricos e também de algumas ideias práticas para aquele desenvolvimento do wiccano solitário. Nesse texto, o autor traz algumas questões essenciais para se compreender ou resumir de uma forma sintética o que deve ser esperado nessa busca de autodesenvolvimento e autoiniciação, se é que podemos chamar assim também, esse processo, ou única e exclusivamente assim, dentro desse processo que se espera ou que se deve buscar então. E ele resume isso tanto em questões teóricas como em questões práticas e também questões de despertar, o que você vai despertar nesse processo. Então eu recomendo bastante a leitura desse texto, vale a pena a leitura desse texto, tanto como uma reflexão, até como um processo de conhecimento. Bom, para a gente começar então a construir um treinamento mágico, nós precisamos considerar a ideia de que você está partindo do início ou tem uma certa ideia do que seja a religião Wicca. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer não é praticar nada, não deve ser sair comprando as coisas, preciso de um atame, preciso de um caldeirão, disso, daquilo, de milhões de livros, não. É o momento de você se segurar um pouco para pensar a religião, e isso vai ser necessário, então, um estudo minimamente aprofundado, e você pode colocar isso como um cronograma de estudos. Seria muito interessante que você pudesse imaginar o tempo que isso vai levar. Eu não acredito que alguém possa conhecer a Wicca com o mínimo de 1 ano. Essa pessoa que diz que já conhece muito da Wicca, em 1 ano, ela não sabe nada ainda. Então, eu falaria para que você pudesse ter algo sustentável e também seguro e mais sólido. No mínimo, você vai levar aí uns 5 anos de processo com a arte para se compreender e ter mais maturidade para poder lidar com os conteúdos da arte.
Então, pensando inicialmente, falaria até que seu primeiro ano de treinamento e de conhecimento deveria ser uma bagagem bem sólida de livros que tratem dos seguintes temas: o que é a Wicca, isso é, pensando ela de uma forma bem generalista e também muitas vezes específica. O que é bruxaria e por que alguns fazem distinção do que é bruxaria e do que é Wicca, ou alguns trazem e tratam como sinônimo. O que é paganismo? O que é neopaganismo? Há uma diferença entre o que é paganismo e neopaganismo? Há uma diferença entre o que é Wicca, paganismo e neopaganismo? É importante que você compreenda esses conceitos. Também falaria para você quais são as origens e a história da religião Wicca. Seria muito interessante que você pudesse compreender isso, ter esse conhecimento mínimo e também ampliado da história, da origem, das inspirações, dos seus fundadores, dos dilemas, dos conflitos e os desafios, tanto do passado quanto do presente na religião. Depois eu diria para você estudar qual é a diferença entre uma Wicca de Coven e uma Wicca solitária. Quais são as implicações, o que significa pertencer a uma tradição, o que significa pertencer a um Coven, o que significa ser uma bruxa ou um bruxo solitário dentro dos caminhos wiccanos. Depois eu falaria para que você pudesse estudar um pouco mais as diferentes e múltiplas tradições de Wicca, sobretudo caminhos que se referem a uma Wicca tradicional britânica, a uma Wicca eclética, a uma Wicca diânica. Também eu falaria para que você estude e tente compreender o que há de semelhante e de diferente em cada uma dessas tradições wiccanas. E seria muito importante que você estude a fundo e também de uma forma muito sensível, quais são os paradigmas da religião Wicca. Os seus princípios éticos, os seus princípios práticos, os seus fundamentos, os seus contornos, os seus limites, o que definiria o limite de uma prática wiccana. E o que atravessar esse limite já não diria mais que isso é uma prática puramente wiccana. Já parou para pensar sobre isso? Também o que significa para você e qual é o significado de uma dedicação ou autodedicação, uma iniciação, uma autoiniciação. Estude esses termos por diferentes prismas para que você também construa e solidifique a sua própria percepção sobre isso. Em um vídeo anterior, eu citei quantos livros seriam necessários para tornar um bruxo, né? Esse era o tema do vídeo, mas a ideia era transmitir e também falar sobre livros, né? Pensando aí num cronograma de estudo teórico. Pensando nesse processo, vamos imaginar então que você passaria esse ano todo estudando e compreendendo antes de querer começar a praticar qualquer coisa. Então eu falaria para você começar, após esse ano de leitura, estudo e reflexões, que seria interessante você já pensar num ano agora de autodedicação e marcar isso de uma forma ritual simples. Eu apostaria num ritual simples e também apostaria em um ritual em que você consiga dar conta de realizar e que tenha um significado para você. E esse ritual nada mais vai fazer do que assimilar a sua consciência a um processo de progressão e compromisso para com os deuses da arte, suas forças e também todas as suas representações de uma forma mais generalista possível. A partir então dessa vivência ritual de autodedicação, seria muito interessante que você pudesse agora começar a pensar a sua progressão de exercícios, práticas e vivências que serão necessárias para o seu processo de desenvolvimento, marcando o tempo mínimo de 1 ano e 1 dia. E por que eu estou falando um tempo mínimo de 1 ano e 1 dia? Porque será o tempo mínimo, não tem problema você extrapolar, passar um pouco mais de 1 ano e 1 dia, mas não faça antes de 1 ano e 1 dia essa progressão, porque isso vai te permitir passar por todos os sabás, todas as luas cheias e novas, por todos os ciclos zodiacais presentes, enfim, essa vai ser uma experiência de metamorfose que você vai se comprometer a viver com entrega, com compromisso, com autorresponsabilidade, ética necessária para isso. Caso você queira, seria interessante, então, antes de você fazer esse ritual de autodedicação, você já se preparar para esse caminho. Você escrever, seguir um roteiro, seguir algum livro. Existem diversos livros de diversos autores que eu vou apresentar para vocês que trazem um roteiro de treinamento mágico e uma vivência que isso pode ser colocado até mais de 1 ano e 1 dia. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é o livro Manual Prático de Magia Ritual, da ocultista Dolores Ashcroft Novick. Esse livro aqui que ele está bem velhinho já. E ele é um livro muito interessante para pensar, sobretudo se você se sente afinado com uma prática ritualística de uma Wicca mais cerimonial ou inspirada em uma magia cerimonial. E a autora propõe
aqui desde o zero a prática e a construção de um templo, com uma rotina ritual. Então você pode se inspirar muito nesse livro ou seguir esse livro também. Outro livro que eu proponho, que é um clássico da Wicca, que é o livro completo de bruxaria do Raymond Buckland. E ele é um livro completo mesmo no sentido de oferecer uma jornada de treinamento dentro do seu processo, ou seja, o livro não apenas propõe práticas e estudos, ele também propõe até mesmo autoavaliações, perguntas, questionários. Então você pode usar esse livro como um guia em seu 1 ano e 1 dia, por exemplo. Outro livro que eu descobri o ano passado é um livro muito bom mesmo, que a autora é Hiram Michelle, que é o livro Bruxaria Elemental. E esse é um livro também, sobretudo para quem gosta de um viés wiccano mais relacionado aos 4 elementos. Então a autora também propõe uma progressão e um autotreinamento e desenvolvimento nessa jornada que eu estou explicando para você. Então ela traz desde questões práticas, éticas, teóricas para o seu desenvolvimento. Então é uma leitura que eu recomendo bastante. Próximo livro que eu recomendo, na verdade são 2 livros que eu recomendo do mesmo autor, é o livro do Christopher Penczak, o autor Christopher Penczak, que é o livro Templo Interior da Bruxaria, esse livro aqui. E ele é um livro pensado exatamente para uma prática e um treinamento mágico solitário. Desde aí o processo de um ritual de autodedicação até a completude desse processo. E é um autor muito didático em que ele vai explicando passo a passo disso. Então é um livro assim repleto de conhecimentos não apenas da bruxaria, mas também da magia, do ocultismo e do esoterismo ocidental, que muito está arraigado à vivência wiccana. Outra obra do mesmo autor é Os 12 Portais da Bruxaria. Esse livro ele vai ampliar muito dos conceitos em que ele trata nesse livro anterior, O Templo Interior da Bruxaria, e é um livro bem interessante para pensar práticas específicas do seu desenvolvimento, que pode ser pensado aí depois de um outro ano de progressão e desenvolvimento na arte, né? Depois de você ter passado esse primeiro ano e 1 dia. Então você pode seguir um roteiro baseado ou seguir esse livro também, que vale muito a pena esse conhecimento contido nele. Outros 2 livros que eu recomendo do mesmo autor, o Matt Haring, não sei se assim se pronuncia, gente, a minha pronúncia é maravilhosa, tá? Então, os 2 livros dele, que é Dominando a Magia e também A Bruxa Psíquica. Esses 2 livros do autor são pensados na construção e a realização de exercícios de desenvolvimento de habilidades psíquicas. E ele pode servir também como um roteiro de estudo prático de exercícios que você vai se autodesenvolver ao longo de sua vivência nesse 1 ano e 1 dia de autodedicação. Então também recomendo a leitura desses 2 livros, caso você queira até mesmo ler todos esses livros que eu trouxe para você, até nesse ano anterior de estudos e reflexão, para ter uma base do que é isso. E você vai perceber semelhanças de coisas que são presentes nos diversos treinamentos dentro de uma via e de uma senda mágica. Um elemento que é indispensável, tanto no seu primeiro ano de estudo, como no seu primeiro ano de autodedicação na Wicca, é a utilização de diários de registros. Isso é, você fazer a anotação de suas experiências, de suas reflexões, dos seus sonhos, né, os sonhos que a gente tem durante a noite, e tornar isso uma rotina. Pois esses instrumentos, né, esses registros que nós fazemos, sobretudo à mão, e seria muito interessante que você pudesse fazê-los à mão, é um diário privado, esses registros ajudam a gente a ter uma autopercepção sobre nós mesmos e também do processo que a gente está vivendo de uma forma muito mais sólida e segura. Então nunca abandone. Por exemplo, eu uso esses registros até hoje na minha jornada. Mesmo nesses 20 anos, né, que eu tenho aí de jornada, de Wicca, ainda continuo registrando eles. Porque mesmo que a gente tenha 20 anos, 30, 40, 50, a gente sabe que nunca o conhecimento se esgota, o conhecimento é sempre constante. Somos todos eternos aprendizes da arte. Portanto, é importante que você mantenha essa rotina de escrita, porque ela vai te dar uma sensação de solidez e de apropriação daquilo que você está vivendo. Ao pensar nessa rotina de exercícios, você precisa ser muito honesto com você mesmo e com sua capacidade de realizá-los. Seria interessante você fazer repetições desses exercícios 1 ou 2 vezes na semana inicialmente, até que você consiga fazer um pouco mais de repetição. E faça sempre intervalos de descanso, isso é, um dia sim, outro não, para que você também consiga assimilar, até porque fazer exercícios psíquicos
exigem de nós uma energia, às vezes, um pouco densa de trabalhar, de exercitar, né, no seu fazer, que isso pode causar em nós um estresse psíquico. Então é importante que você também respeite os descansos e os momentos de descanso e use eles também como um potencializador mágico. Se você quiser, você pode seguir isso até mesmo dentro de uma correspondência lunar, ou seja, eu vou fazer só os exercícios entre a fase nova até a cheia da lua, e depois disso eu descanso na fase minguante e recomeço novamente na nova. Seria uma ideia. Então você pode adaptar isso ao seu favor e deve pensar na sua realidade, o quanto você de fato é capaz de dar conta dessa vivência. Eu poderia dizer para você que os exercícios na Wicca, na verdade, são muito simples do ponto de vista que todos eles contemplam a ideia de entrar em um estado meditativo, a capacidade de estar relaxado e também concentrado, a ideia de visualização e a ideia de manipulação e envio de energia. Se você exercitar essas habilidades que eu citei, novamente, repetindo, a capacidade de entrar em um estado meditativo, a capacidade de se concentrar, a capacidade de estar relaxado, a capacidade de visualizar, e visualizar não é só formar uma imagem mental na cabeça, mas é sentir com solidez aquilo que visualiza. E a capacidade, então, de gerar energia, manipular e enviar essa energia, você já vai ter avançado bastante, porque essas são as habilidades mínimas para um ritual, essas são as habilidades necessárias para uma vivência ritualística integral na Wicca. E se você colocar no seu cronograma de 1 ano e 1 dia esses exercícios, provavelmente você já vai ter uma grande progressão na sua jornada, não duvide disso. E aí você vai também estar mais preparado para fazer exercícios mais avançados ou mais específicos, que envolvem a ideia, por exemplo, de pré-cognição, a ideia também de fazer leituras psíquicas, seja do ambiente, da aura das pessoas, né, do seu entorno, seja aí também realizar, por exemplo, a ideia de uma projeção astral, uma projeção mental, uma jornada ao submundo, né, ou aos outros mundos. Então tudo isso vai ser necessário que antes você faça esse fortalecimento dessas habilidades, porque nada mais são que músculos psíquicos em nosso interior, esperando de forma latente o seu desenvolvimento. E além disso, seria interessante você já pensar, caso queira ou não, eu estou falando dessa questão caso queira ou não, porque você pode dedicar esse ano, 1 ano e 1 dia de autodedicação única e exclusivamente para esses exercícios psíquicos de desenvolvimento, autopercepção, autoconhecimento. Mas você também pode vivenciar dentro disso as vivências dos 8 sabás, os esbás, também o círculo mágico, mas você pode separar, né? Deixar isso para um ano posterior. Eu até recomendo, na verdade, porque daí você vai se sentir mais preparado para isso, e aí ao longo da sua vivência você pode ir adquirindo ferramentas, mais livros de estudos, enfim, e seria muito interessante você pensar nesse aspecto. Essa ideia que eu fui trazendo sobre os exercícios e as vivências, é importante que você assimile isso de uma forma progressiva e também honesta com você mesmo, com a sua capacidade de realizá-las e também respeitando o seu ritmo. Essa não é uma corrida evolutiva, espiritual, você não está se competindo com ninguém. E uma diferença entre você e um praticante iniciado em um coven ou tradição é que você vai estar sozinho. Então, significa que você vai ter que ter uma autoavaliação, uma autocrítica muito séria. E talvez, às vezes, precisar de auxílio de alguém mais experiente na arte, seja um sacerdote ou sacerdotisa aí disposto a poder te dar algumas dicas ou te amparar em alguns contextos. Ou então algum outro bruxa e bruxa solitário que tem mais experiência, mais vivência. Mas você tem que estar disposto e despido de saber que você vai errar. E errar vai ser parte do processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e também de lapidação do nosso eu. Então esteja disposto a errar. Claro que se entregar ao erro, né, fazer contrário ao que os livros estão falando, e aí, ou que os autores, ou que as vivências de outros mais experientes estão falando só por capricho, isso já é burrice, me desculpe. Então é importante que você pense que errar vai ser necessário para o seu processo e para o seu desenvolvimento, mas isso não significa compactuar com o erro. Então, de um modo geral, esses são caminhos que você pode pensar e construir um autotreinamento, um processo de autodedicação e desenvolvimento. E ele precisa também estar afinado ao seu tipo de prática, ao tipo de bruxa ou bruxo que você quer se tornar.
Você pode, além desses conhecimentos mínimos e necessários da senda wicana, você também pode pensar posteriormente que tipo de bruxo ou bruxo você quer se desenvolver como especialidade. Eu gosto muito, por exemplo, eu não, né? Vamos pensar você aí, mas vamos pensar que você fala assim: eu gosto muito de ervas, então eu vou estudar mais ervas, o uso delas de diversas formas, em chás, banhos, incensos, enfim. Ou não, eu gosto mais de leituras de aura, de leituras de oráculos. Eu gosto mais de astrologia, então você pode pensar que tipo de desenvolvimento você vai ter nesse lugar e nesse tipo de progressão que você quer ter. Então essa jornada também precisa espelhar uma busca sincera daquilo que você quer se tornar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Como sempre, e como sempre será, caberia muito mais assunto nesse tema. Mas é interessante que você descubra esses assuntos, essas lacunas que a gente deixa aqui nos vídeos, né? Esses hiatos do que foi não dito ou que ficou entredito, para que você descubra por si mesmo e tenha a magia da descoberta, da busca desse conhecimento. Mas de todo modo, espero que esse vídeo tenha sido útil para a sua jornada, ter trazido aí uma reflexão sobre a sua caminhada e desejo uma jornada de sucesso, de bênçãos e de muito autoconhecimento. Lembre-se, você não está numa corrida espiritual. Lembre-se, não se fique comparando a outras bruxas e bruxos. Cada caminho é individual, mesmo vivendo o mesmo caminho, a mesma tradição, o mesmo coven ou a mesma parceria mágica. Cada caminho mágico é único e sempre será. Bênçãos plenas.